Bom dia, meus irmãos. Aqui é o pastor Isaías, Igreja Batista Filadélfia. Nós estamos estudando nessa manhã a Escola Bíblica Dominical, cada um dos irmãos em sua casa, devido à pandemia, e nós precisamos tomar cuidado mesmo. Então, cada um na sua casa, e vamos estar meditando um pouco nessa manhã sobre o ato da reconciliação do cristão com o Senhor e com o seu irmão. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 5, nós vamos meditar a partir do versículo 21 até o 26, isso é uma lição de casa para vocês, ok? Mas eu quero pensar um pouco no versículo 22, onde o Senhor diz: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Meus irmãos, o Senhor está preocupado com o nosso comportamento. Então nós vamos pensar um pouco e refletir sobre este sexto mandamento. Também no sétimo mandamento, o sexto significa não matarás. Como é que a gente mata alguém? Então Jesus, ele apresenta aqui alguns exemplos, como as tradições e as interpretações superficiais dos fariseus que haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Algo tremendo que eu quero pensar com vocês. Jesus corrige essa artimanha enquanto ele realça princípios espirituais. É essa a preocupação do Senhor. Então, nas duas primeiras ilustrações, Jesus vai realçando ali o seu ensino sobre o sexto e o sétimo dos 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20. Ok? Então Jesus eleva a conduta do cristão como um ideal. Deus tem ideais para nós. Um ideal acima da conduta que se pregava nas sinagogas. Então, a nova lei, ela é mais pura e mais exigente que a antiga. Neste primeiro exemplo de novos princípios do reino, o que Jesus faz? Ele demonstra ali a sua altíssima apreciação pela vida e pela reconciliação entre os irmãos. Jesus está preocupado que nós reconciliamos com Ele. Ok? Mas ele também está preocupado na reconciliação entre eu e você, entre nós, irmãos. Então, nós vamos ver aqui como Jesus torna pequena a divisão entre o assassinato e a ira, aquela que vem convocada ali na nova comunidade, onde ele mostra uma posição mais abrangente sobre algumas questões. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês: o autocontrole deve vencer a ira, que é proibida por Deus. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, fala um pouco sobre a lei de Moisés dentro da visão do Senhor Jesus Cristo. Então, isso que significa? Como é que eu cometo o homicídio dentro do meu coração? Aí tem o Senhor Jesus ordena o seguinte, que naquela época os homicídios, como nas leis em muitos países, era pago com a própria morte. Era uma ordem circunscrita à nação de Israel, que com certeza foi abolida pelo Evangelho, espelhando ali a vontade de Deus desde o princípio. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, você encontra isso. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, no entanto, que Deus deu ao Estado o direito de responsabilidade de punir os malfeitores. Ok, até aí nós entendemos. Então os escribas e fariseus achavam que, não cometendo homicídio, estavam cumprindo todo o sexto mandamento. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Tá bom? Então nós entendemos um pouco sobre isso. Então Jesus, ele discordou, porque ela era uma proibição incluindo pensamentos. Jesus agora não vê mais como a pessoa tirar a vida do outro, mas quando ele começa agora a pensar em palavras e cólera, insulto, além, é claro, do próprio homicídio. Cólera significa um impulso violento contra quem nos ofende ou quem nos fere. Cólera é raiva, é furor. Tudo isso o Senhor não queria que tivesse dentro de nós, para que nós pudéssemos ter saúde espiritual. Versículo 22, o Senhor disse: eu, porém, vos digo. Olha Jesus falando. Mostra a radicalização que Jesus fez neste mandamento.
Então os discípulos de Jesus não somente não praticavam homicídio, nem mesmo dão lugar à cólera. Ou seja, não posso dar espaço à cólera, por meio da qual nós poderíamos destruir um irmão. Nós destruímos o irmão quando nós não o amamos. A ira, presta atenção, a ira precede o homicídio e é destruidora das relações. Quantos relacionamentos estão corrompidos? O Senhor disse: busquei a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem toda ira é maligna. E até mesmo os seres humanos pecadores podem às vezes sentir ira, né? Às vezes você fica chateado com alguns acontecimentos, algumas injustiças na sua frente, mas sendo pecadores devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia, muito tarde em aparecer e rápida em desaparecer. Vamos ver as consequências da ira não controlada. Como é que acontece essa ira não controlada? Primeira coisa, no versículo 22 diz algumas coisas que eu quero pensar com vocês. Quem se irá contra o seu irmão, a Bíblia diz que é réu de juízo. A cólera, que pode induzir ao assassinato, e nós matamos as pessoas dentro do nosso coração, é uma ação tão criminosa quanto o assassinato. Vocês perceberam como que as relações, as amizades são descartáveis hoje? A gente vai trocando os nossos halls de amizades a todo instante. Quem disser ao seu irmão, uma palavra forte da Bíblia, nécio, será réu do conselho do sinédrio. Né? Esse aqui é um termo usado na Bíblia, meus irmãos, quando alguém chama outro de imbecil, de louco, de insensato. Isso está na Bíblia na linguagem de hoje. Então, a gente pode olhar para uma pessoa e dizer assim, ou até pensar no coração: puxa, essa pessoa não vale nada. Não vale nada para você, mas para Deus ela é importante demais. É um desprezo aquele que Jesus chama de nosso irmão, duas vezes nesse versículo. Por isso 1 João capítulo 3, 15 diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Nossos pensamentos, os nossos olhares, nossas palavras indicam que, como algumas vezes nos atrevemos a dizer, gostaríamos que fulano morresse. Quando você fala isso, dentro do seu coração você já está cometendo atos ilícitos. Um desejo assim torna a pessoa culpada. As mesmas penalidades às quais o homicídio se expõe. Irmãos, não é um tribunal humano, mas diante do tribunal de Deus que nós estamos, e é nesse que nós temos que preocupar, nesse tribunal onde nós vamos nos comparecer. Quem disser ao seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. Quantas vezes a gente chama as pessoas de louca? Meus irmãos, a palavra louca tem o sentido de renegado ou condenado. O homem que diz ao seu irmão que está condenado ao inferno, esse mesmo, ele corre um grande perigo de estar indo para lá. Assim Jesus ampliou esse sexto mandamento. Mostrou que a intenção que provoca o ato físico é passível da mesma condenação que o próprio ato. Ou seja, a intenção do nosso coração. Como é que está o nosso coração? Em todos os seus graus e intensidade ficam verdades, expressões e mesmo intenções que não contribuem para o bem-estar dos irmãos. Como que eu estou vivendo nesse mundo? De uma forma justa, piedosa? Mas graças a Deus, o mesmo texto, a partir do versículo 23 ao versículo 26, o Senhor já vai ampliando um leque onde eu posso encontrar a reconciliação, e essa reconciliação tem que preceder a adoração e o juízo. Então, antes que eu me apresente a Deus em culto, eu preciso ter uma palavra na minha vida, na minha mente, chamado reconciliação. O oposto da ira e do homicídio é a reconciliação com o irmão. Quando você abre a possibilidade de reconciliação, você já começa a eliminar um rompimento de relacionamento, um desejo ruim para que eu tenha com o meu próximo. Sabe, meus irmãos, essa restauração faz com que as relações ficam sadias. E isso ele está falando dentro da família de Deus, porque nós somos exemplos. Meus irmãos, prestar o verdadeiro culto a Deus é uma tarefa do reconciliado.
Se você ainda não reconciliou com Deus, fica difícil você reconciliar com seu irmão, porque você não tem parâmetro de reconciliação. Então logo um irmão se dê conta de sua ofensa, quando eu começo a lembrar que eu ofendi alguém, ou que tem alguém que está chateado comigo, eu preciso tratar logo de reconciliar com esse irmão. Sabe, meus irmãos, não importando que esteja no momento mais alto do culto, porque o culto é autêntico e somente é possível com uma comunidade de irmãos reconciliados. O versículo 23 e 24 de Mateus 5 frisa muito bem isso. Então o texto em palavras mais modernas poderia ser escrito assim: se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia imediatamente, vai fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine. Procure o seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá e depois venha. Vá e venha. Primeiro vá reconciliar com o seu irmão, depois venha e ofereça a sua adoração a Deus. As ofensas devem ser esclarecidas, confessadas e perdoadas de modo concreto, sem demorar, porque ela vai criando raízes de amargura. Não deixa crescer não. Tomar logo a iniciativa para uma reconciliação pode evitar que a situação criada pela ofensa se degenere ainda mais e o conflito seja mais grave. A rápida solução de desavença evita que elas floresçam, evitam que elas deem a sua colheita e uma colheita amarga. De outra forma, permitir que nós passamos de um dia para o outro é dar oportunidade ao inimigo e ao pecado. Se quisermos evitar o homicídio perante Deus, devemos tomar todas as possíveis medidas, as medidas positivas para vivermos em paz e em amor com todos os homens. Num sentido mais avançado, irmãos, devemos também entrar em acordo com Deus. Ele é o juiz, Ele é o justificador, Ele impõe a nós as condições, e Ele, igreja, dirige o tribunal dos céus e da terra. Entre em acordo com Deus, comece a orar, coloque o seu joelho no chão, se derrame diante do Senhor e fala: Senhor, assim como Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau, vivifica-me, ó Deus. Talvez você não esteja mais vivendo nesse mundo, talvez amanhã você não esteja mais aqui, amanhã pode ser tarde, e então você estaria indo para a eternidade. Que eternidade é essa? A eternidade com Deus é uma eternidade de reconciliação. Ele me reconciliou com Cristo, eu preciso me reconciliar com o meu próximo, eu preciso me reconciliar com Deus. Meus queridos, entre em acordo com Deus, não demore enquanto você está com Ele a caminho aos céus. Eu quero concluir essa mensagem pensando uma coisa com vocês. Jesus não anulou o 6º mandamento: não cometerás homicídio. Pelo contrário, ampliou ele, elevou até os nossos sentimentos coléricos e palavras de maldição. O crente tem os recursos espirituais para amar, Romanos 12:10 fala sobre isso, para abençoar, Romanos 12:14 fala sobre isso, para exortar em Hebreus 13:13, para estimular as boas obras, para consolar, para perdoar, Efésios 4:32, e viver em paz com todos os homens, Romanos 12:18 fala isto. Este é o caminho da autonegação, o caminho da cruz. Ter recursos para matar, maldizer e irar, mas abrir mão em obediência àquele que abriu mão da sua própria vida em nosso favor. Que em nós habite o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Era esta a fala do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Eu desejo a vocês que nesta manhã você reúna seus familiares, medita nesses textos, abra sua Bíblia, cante hinos ao Senhor, faça a escola bíblica dominical em casa. Que o Senhor em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração nesse momento
pedindo ao Senhor que derrame sobre suas vidas a proteção dos céus, que o Senhor esteja guardando a sua vida, que o Senhor possa estar esclarecendo e elucidando diariamente, onde nós temos mais tempo agora junto com a sua família para abrir a palavra de Deus e sentir Deus falando com você. Faça momentos de oração, ouça hinos, cânticos espirituais, faça coisa diferente, coisa que talvez você não faça em casa. Abra o cantor cristão, os hinários, abra os hinos que vocês conhecem, também os hinetos, aqueles cânticos que vocês mais gostam. Cantem com a família, ouçam, leve o seu pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus? Poderoso Deus, Pai Celeste, muito obrigado porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus nos reconciliou contigo, ó Deus. Por isso nós podemos nos reconciliar com o nosso irmão. Senhor, visita-nos a todo instante, Senhor. Porque Apocalipse diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito diz à igreja. A igreja está agora em cada casa, Senhor, tendo a oportunidade de receber do Senhor as diretrizes necessárias para a felicidade nos dias de hoje. Ó Deus, que nós possamos ser tardio em irar, mas pronto para perdoar. Senhor, eu te peço, visita o teu povo, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, coloque fim, ó Deus, neste vírus, este coronavírus que tem acabado com tanta paz, com tantas vidas, Senhor Deus. Ó Deus, sabemos que só o Senhor tem poder e tem domínio sobre todas as situações e acontecimentos. Dê uma ordem dos céus, ó Deus, para que nós possamos ver o final deste problema, que tem causado amargura, tristeza e desequilíbrio, ó Deus, em tantas pessoas, mas que nesse momento nós possamos refletir que estamos no teu cuidado, na dependência do Senhor. Visite cada família, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.